Olá pessoal, tudo bem? Vimos na aula passada, primeiro reinado, período regencial, a partir dessa aula, segundo reinado. Observe essa gravura. Uma sátira, Dom Pedro, controlando, manipulando os dois partidos políticos do segundo reinado, o Partido Liberal e o Partido Conservador. No segundo reinado, vai ocorrer uma alteração na organização política brasileira. A adoção do parlamentarismo a partir de 1847, com a criação do cargo da presidência do Conselho de Ministros. Ocorre que aqui no Brasil o parlamentarismo vai funcionar de uma maneira inversa ao funcionamento do parlamentarismo clássico. Observe este quadro. Parlamentarismo inglês, o parlamento é que escolhe o primeiro-ministro. Portanto, no caso inglês, o primeiro-ministro, o poder executivo, é controlado pelo poder legislativo. No caso brasileiro, o rei indica, nomeia o primeiro-ministro. Sendo assim, o poder executivo é controlado pela monarquia. É isso que faz com que o parlamentarismo no Brasil seja caracterizado como ao contrário, inverso. E por quê? Não esqueça, a Constituição brasileira estabelece 4 poderes. Portanto, é pelo poder moderador que o rei pode nomear e demitir o primeiro-ministro, caracterizando a inversão. Também, no segundo reinado, nós vamos ter questões envolvendo o Brasil e a Inglaterra, o Brasil e países latinos. Primeiro, vamos analisar as tensões entre Brasil e Inglaterra. Observe o quadro. Tensões anglo-brasileiras. 1844, Tarifa Alves Branco. Representa o fim dos privilégios ingleses aqui no Brasil. Aqueles privilégios comerciais que os ingleses tinham desde 1810. Por conta disso, como resposta a isso, em 1845, Bill Aberdeen, que é uma medida da Inglaterra para coibir e proibir o tráfico negreiro. Qualquer navio brasileiro suspeito do tráfico negreiro, a partir de 1845, poderia ser aprisionado pelos ingleses. Como resposta a isso, 1850, aprovada a Lei Eusébio de Queiroz, importantíssima, representa o fim do tráfico negreiro. E em 1861, início da chamada Questão Christie. William Christie era o nome do embaixador inglês aqui no Brasil. São questões, primeiro, um navio inglês naufragou no sul e William Christie acusou a população brasileira de fazer uma pilhagem. Depois, no Rio de Janeiro, oficiais da marinha ingleses, meio embriagados, fazem uma arruaça, brigam com o sentinela e são presos. Esses 2 incidentes, mais a questão do tráfico negreiro, mais o fim dos privilégios ingleses aqui no Brasil, provocam a Questão Christie, que vai até 1865, que é um rompimento das relações diplomáticas entre Brasil e Inglaterra. Depois, uma segunda questão, a Questão Platina, que vai provocar a famosa Guerra do Paraguai. Observe esta imagem. Francisco Solano Lopes, presidente do Paraguai e responsável pela modernização do Paraguai. Modernização econômica. O Paraguai terá no século XIX um modelo econômico autossuficiente. Ele não será dependente da Inglaterra. E a Inglaterra não via isso com bons olhos. E a Inglaterra queria destruir esse modelo econômico. E a oportunidade virá com a famosa Guerra do Paraguai. Observe o quadro. Guerra do Paraguai, 1864, 1870. Causas: a expansão e o desenvolvimento econômico do Paraguai,
a intervenção brasileira na região do Prata, o que hoje é Argentina e Uruguai, os interesses da Inglaterra em destruir o modelo econômico do Paraguai e a formação da Tríplice Aliança: Brasil, Argentina e Uruguai contra o Paraguai e com o apoio da Inglaterra. O resultado: vitória da Tríplice Aliança no campo militar, porque economicamente quem se beneficiou da guerra foi a Inglaterra. Conseguiu mais um mercado consumidor, conseguiu mais um dependente do seu capitalismo. Também no segundo reinado, nós vamos observar a atividade, a expansão da atividade cafeeira. Observe o mapa. Aí está a expansão do café. Primeiro, no Vale do Paraíba, Rio de Janeiro, e depois uma expansão para o oeste paulista. Quando falamos de café, nós falamos de duas áreas produtoras de café. Uma no Rio de Janeiro, a outra em São Paulo. Observe as áreas. Aí está, Vale do Paraíba, uma área onde os grandes proprietários defendem e apoiam a monarquia, utilizam-se da mão de obra escrava, fazendo dessa área uma área ainda tradicional. No oeste paulista, os grandes proprietários de terra apoiam o ideal republicano, adotam a mão de obra assalariada. Não se esqueçam que desde 1850 não entram mais escravos no Brasil, Lei Eusébio de Queiroz, fazendo dessa área uma área moderna. A expansão do café também vai trazer uma série de modernizações para a sociedade, a economia e a política nacional. Observe o quadro. Café e a modernização. A construção das ferrovias para melhor escoamento da área produtora de café, o Oeste Paulista, até a área exportadora, Porto de Santos. Desenvolvimento do sistema bancário. Desenvolvimento das cidades, o urbanismo, Avenida Paulista, São Paulo, Avenida Rio Branco, Rio de Janeiro, um surto industrial e o desenvolvimento das relações assalariadas, trabalho assalariado. Sobre o surto industrial, é sempre bom citarmos Irineu Evangelista de Souza, o nosso Barão de Mauá. Um homem que vai se envolver em várias atividades industriais, comerciais, companhias de navegação, sistemas financeiros, casas de moeda. Barão de Mauá, o grande industrial do século XIX. Sob a substituição do trabalho escravo para o trabalho assalariado, nós vamos ter a participação dos imigrantes italianos. Observe a gravura. Imigrantes italianos trabalhando na lavoura cafeeira. O segundo reinado também é caracterizado pelo fim da escravidão. Vamos observar agora o processo que resultou na extinção da escravatura no Brasil. Observe o quadro. Fim da escravidão, resultado da pressão internacional, especialmente dos países capitalistas. Como já dissemos, escravo não recebe salário, portanto não é consumidor. A expansão da atividade cafeeira, aliada ao fim do tráfico negreiro e à necessidade de mão de obra. Daí o recurso, o imigrante italiano principalmente, e o abolicionismo. Sobre o abolicionismo, nós vamos ter uma série de legislações. Primeiro, a Lei do Ventre Livre, 1871, Lei dos Sexagenários, 1885, e Lei Áurea, 1888. Lei Áurea, que acabou com a escravidão no Brasil, 13 de maio de 1888. Não representou uma melhora na vida do negro. Deixou de ser escravo e virou um marginal, pois não foi dada a oportunidade ao trabalho, à saúde, ao lazer, à habitação. De escravo, passou a ser um marginal. Ainda
no segundo reinado, nós vamos ter o chamado movimento republicano, que vai contribuir para a queda do segundo reinado. Vamos analisar aqui, em primeiro lugar, os motivos que provocaram a queda da monarquia brasileira. Observe o quadro. Fim do Império Brasileiro. Processos de modernizações do século XIX ligados ao café, desenvolvimento do urbanismo, desenvolvimento do sistema financeiro, modernizações. Questão religiosa envolvendo o Império e a Igreja. É contra o regime do padroado, contra a intervenção do Estado nos assuntos religiosos. Desenvolvimento da questão militar, envolvendo o Exército contra o Estado. Desde o final da Guerra do Paraguai, o Exército Brasileiro passa a reivindicar uma maior participação nas decisões políticas. Questão social que envolve a crise do escravismo, o processo de abolição da escravatura. Aqueles grandes proprietários de terra do Vale do Paraíba, após a abolição da escravatura, colocam-se contra o Império. E o movimento republicano. Movimento republicano que vai ter adeptos nas cidades, intelectuais, estudantes de direitos, e também vai conseguir o apoio dos grandes proprietários de terra, os fazendeiros de café do Oeste Paulista. Esse movimento republicano pode ser dividido em duas correntes. Observe-as. Corrente evolucionista, liderada, entre outros, por Quintino Bocaiúva, defendia a implantação da República de forma gradual, sem a participação popular. E o movimento revolucionário, entre seus líderes, Silva Jardim, o oposto do evolucionista, a implantação de da República através de uma revolução com participação popular. A tendência que ganhou foi a tendência evolucionista. E em 15 de novembro de 1889 foi proclamada a República. Representa o final do segundo reinado e o início de uma nova fase política na história brasileira. Agora, a proclamação da República não muda muita coisa na história brasileira. Continuamos com o modelo agrário exportador. Continuamos com o modelo ainda das origens coloniais. E com a implantação da República, a atividade do café vai continuar a ser a principal atividade econômica. Vimos então na aula de hoje o segundo reinado, as tensões, Guerra do Paraguai, questão Christie, a evolução do café e as suas consequências para o Brasil e o nosso movimento republicano. É isso aí, tenham uma boa sorte, estude e até a próxima.